Olá, meus amores! Que prazer estar aqui com vocês para mais um episódio deste programa que eu sou apaixonada, o Novo Feminino, sempre trazendo convidadas maravilhosas como essa de hoje, que é muito especial, que eu tive o prazer de conhecer recentemente e me conectar com a história de vida dessa mulher. Eu estou aqui com a Ellen Miras. Ela é psicóloga, ela é sexóloga, ela é especialista em autoestima, ela é esse furacão de mulher. Seja muito bem-vinda, meu amor. Muito obrigada, Renata. Obrigada mesmo pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com você um pouco da minha história, da minha trajetória. Nossa, o prazer é todo meu. Eu estou Foi muito incrível, feliz. né? Eu falo, sim. A gente estava agora aqui nos bastidores falando sobre isso, sobre as conexões, sobre como a vida da gente acontece. Sim. Não é? Mágico isso? Essas conexões que a vida nos traz, que eu acho que assim, é surpreendente como a sincronicidade da vida, né? Ela nos conecta e é muito bom poder nos fortalecer entre mulheres, com mulheres e tocar mulheres, né? E levar um pouco da nossa história como um exemplo, como uma referência, como um lugar de um ponto de partida e que é possível, né? Nossa, adorei. Essa é um ponto de partida. É um ponto de partida. E para a gente começar, então, do começo, do ponto de partida, a pergunta que não quer calar. Quem é você, Ellen? Nossa... Bom, Renata, eu sou uma mulher, né? Sou Ellen Miras, sou filha, sou mãe, sou irmã, sou prima, sou amiga, sou sobrinha, tenho várias camadas. Eu venho do Ipiranga, de São Paulo. Hoje atuo e moro em Indaiatuba, no interior de São Paulo, né? Mudei depois da pandemia, resolvi mudar. E eu trabalhei durante muito tempo na escola, depois da minha formação, com educacional, psicologia escolar. E agora eu falei, vou para a clínica, porque eu quero trabalhar com mulheres. Eu senti muito o propósito de trabalhar com mulheres, para mulheres. E me mudei de São Paulo, no intuito de mudar de vida mesmo, de recomeçar, de me reconstruir. E fui para o interior de São Paulo, abri a minha clínica. Hoje eu tenho o meu consultório, a minha clínica lá em Indaiatuba, né? Fui eu e meu filho. E tentando de novo, recomeçando. Recomeçando. Agora, me fala uma coisa, como que a psicologia adentrou? Adentrou na minha vida. Adentrou da tua vida. Tá. Porque a gente precisa, eu também sou psicóloga. Sim. E a gente tem que ter tudo tem um início. Sim. É a nossa trajetória, né, que faz a gente escolher. Eu tenho certeza que essa decisão tua de falar, bom, vou trabalhar com mulheres, também tem uma história, né? Fez sentido até aqui na escola, agora é a hora de recomeçar. Tem todo um movimento. Sim. E isso é lindo, Sim. porque é isso que eu falo, o Novo Feminino, contar histórias de mulheres aqui, é para que você que está assistindo a gente possa, ao ouvir a história da minha convidada aqui, possa olhar para a tua história de vida. Para que você também possa ressignificar. Todas as mulheres que sentam aqui, elas contam a sua história. Sim. Este início, os porquês, as reviravoltas. Sim. Que isso tudo encanta a gente, né? Eu brinco que são vários plot twists, sabe? É verdade. Eu acredito que é muito sobre isso. Então, vamos lá, do início mesmo, né? Eu sou uma filha que eu me declaro enquanto uma mulher negra, porém não retinta, numa família caucasiana. Fui adotada, né? Então, eu cresci num lar onde eu tenho alguma coisa diferente aqui, né? E o meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos. Né? Meus pais se separaram, eu tinha 6. Meu pai era um ponto de afeto, assim, para mim, né? E ele faleceu por conta do alcoolismo, quando eu tinha 11 anos. A partir daí, iniciou um processo de compulsão alimentar infantil. E a gente não tinha, né? Antigamente não se falava sobre isso, né? Eu já tinha uma predisposição à obesidade e com a morte do meu pai, iniciou esse processo de compulsão alimentar.
E assim foi até uns 14 anos. E aí eu comecei a ter muitas questões com a minha autoimagem, né? Além de ser muito carente, sempre muito carente, pelas questões internas mesmo, né? Mal resolvidas. E aí a minha mãe me levou a primeira vez numa psicóloga, com 14. E aquilo mexeu comigo, né? Já falei, nossa, que diferente isso aqui, né? Comecei a me sentir melhor, ok. Começa a fase dos relacionamentos, né? Daí tinha o relacionamento em casa, que era assim, questão familiar, né? Que eu tinha as minhas questões. Você sempre soube Não. que era adotada? Que eu era adotada, não. Não? Com 11 anos, a minha mãe me contou, o papai já estava doente, né? Então, minha mãe, com medo dele partir e eu não e carregar para o resto da vida sozinha, Ela te contou. aí ela me contou, né? E logo depois, papai veio a falecer. Certo. Então, mas eu já comecei com as perguntas, porque aí ela conseguiu engravidar. Depois que eu cheguei, ela conseguiu engravidar. A minha irmã tem 4 anos e meio de diferença. E aí eu comecei a perguntar, por que tem foto dela e não tem foto minha, né? Você grávida, né? Nesses 2 períodos. Aí ela começou a perceber, olha, não vai ter muito para onde correr. Por que eu sou preta e ela é branca? Porque, né? Minha mãe, galega com o olho azul. Meu pai, o apelido branco. A minha irmã, uma bonequinha, né? Então eu já me sentia diferente ali, né? Sim. Então começaram as perguntas dela, ela me contou, quando eu tinha 11 anos. Aí começa a ter as questões com relacionamento, porque meu pai falecido ficou só a mãe, né? Aí a mãe para educar, a mãe para colocar ordem, por regra. Então tinha conflitos de relacionamento. Aí tinha um outro temperamento, né? E os próprios, eu imagino que os próprios conflitos de uma criança que descobre que é essa questão da adoção. Da adoção. Né? E a gente sabe como que isso mexe. Sim, e mesmo porque, assim, tinham questões que eram muito aquele delicado, era o sutil, que não era se falado, como assim, seu cabelo é muito difícil, hoje eu tô de escova, mas eu geralmente uso meu cabelo cacheado, muito cacheado, e ela não sabia cuidar de um cabelo cacheado, né? Eu gostava, eu era sempre muito extravagante, né? Aquela coisa da nossa cultura. E ela mais reservada, já aquela cultura mais europeia, né? Mais fria, mais, né? Não lida muito com as emoções, não entra em contato com as emoções. Então, era desafiador para ambas, né? Eu sempre muito mais quente e ela num lugar... Porque ela também, coitada, não tinha condições de chegar até as emoções dela. Era outra vivência, era outra experiência, ela muito doída. A minha mãe morreu com o meu pai. Eu acredito que ela morreu muito, assim. Quando meu pai morreu um pouco dela. Sabe? Então ela se fechou muito. Então por isso teve esses relacionamentos, daí vou procurar onde? Nos relacionamentos sexoafetivos, né? Eu começo a transferir essa carência, essa dependência emocional para os relacionamentos com os homens. Perfeito. Né? E começo a me machucar. Porque sou uma mulher fora de um padrão, sou uma mulher de 1,80, né, nega? 1,80, sempre pesadona, espalhafatosa, grande, chegando, colorida, né? E que causa quando chega. Né? Eu sou essa mulher. E aí eu vou, os homens querem o quê? Aquele filé mignon, aquela coisa. Daí eu entrava em relacionamentos onde era o pouco, sabe? Era migalha. E sempre sofria muito. Falei, não, chega. Cheguei num relacionamento, eu ainda muito doente, eu muito carente, e eu fiquei grávida. E eu sempre falei, eu não quero ser mãe, mas pela minha dor, né? Porque eu não acreditava ser possível amar uma outra pessoa, né? Eu acreditava que não era possível eu ser uma boa mãe, sendo que eu tive uma mãe biológica e uma mãe adotiva que eu tinha questões no relacionamento, né? Então eu achava que eu não tinha condições de ser mãe. Então por isso que eu não queria ser mãe. Digamos que uma não permissão? Uma não permissão, era isso mesmo. Né? E eu tinha medo, era muito medo. E a gente começou um relacionamento, com 2 meses eu engravidei. Nossa, muito. E foi assim, foi uma coisa assim, é para vir. Essa pessoa é para vir ao mundo, porque todo tipo de prevenção que você possa imaginar foi utilizado. Então assim, não era para vir, né? O teu filho? O meu filho. E aí a gente se relacionou, então ficou um bom tempo aquele
relacionamento onde é chiclete, vai e volta, vai e volta. E muita dor. Muita imaturidade também. Muita imaturidade, 25 anos, muitas dores internas minha, que eu buscava no outro, o outro também com as dores dele, né? Porque também é uma pessoa que... Pessoas machucadas machucam. Justamente. Sabe pessoas aquele curadas curam, né? É bem e é isso. tão interessante, né, Ellen, quando a gente como psicóloga, agora a gente fala, né, que a gente sempre escutou semelhante atrai semelhante. Sim. E quando a gente tá na dor, quem é que vai se conectar? E foi com quem tá na dor isso. também. Então eram duas pessoas machucadas. Muito, muito assim. E aí foi quando eu falei, agora eu preciso estudar. Eu preciso arrumar alguma coisa para fazer, porque eu tenho uma criança. Eu já tinha começado letras, não desenvolvi, porque eu falei, não é para mim. E eu conheci algumas pessoas que eram psicólogas pretas, que para mim eram referências. Eu falei, acho que eu vou fazer psicologia. E eu tenho, né, um tio que é uma das referências masculinas que eu tive depois que o papai faleceu, que é psiquiatra. E eu falei, cara, eu vou fazer psicologia. Quero me entender. Sabe aquela coisa assim? Quero me entender, quero ajudar as pessoas, quero fazer. E fui para psicologia. Quando eu entrei na psicologia, Renata... Aí você enfrentou todos os dragões. Sabe quando tira o véu? Sim. Sendo que eu paro um ano, quando eu tô quase finalizando, para conseguir respirar, concatenar mesmo tudo isso. E aí eu me formei. Em 2017 eu começo a atuar. Já na escola, já trabalhando com educação, porque já faz estágio, tudo. Sim. Em 2018 eu consigo encerrar esse relacionamento, que era um relacionamento disfuncional. Sim. Né? Onde ambos se machucavam. E aí eu falei, não, eu quero ajudar pessoas que saíram desse lugar de dependência emocional. Perfeito. Dependência do outro, dependência na comida, dependência na compra, dependência no relacionamento. E eu falei, eu quero tirar mulheres desse lugar. Né? Que incrível. E aí foi que eu realmente falei, esse é o meu propósito. Hoje eu faço grupo de mulheres, hoje eu atuo como terapeuta, né, psicóloga, Sim. psicoterapeuta, com mulheres. Eu estou atuando somente com mulheres, geralmente mulheres 30 a mais, Renata. Sim. Que são mulheres que às vezes elas estão muito bem resolvidas, né? Eu falo que resolvidas, eu amo também esta faixa etária, eu falo, né? Quando a gente vai nichar dentro das redes sociais, a gente tem que colocar. Então, assim, quem é essa mulher? Então, a mulher que passou dos 30, eu sempre falo, é aquela que começa a questionar o que ela faz com as escolhas que foram feitas. Sim. Então, é uma fase em que queria casar, casei. Queria me formar, me formei. Queria ser mãe, e agora o que eu faço? Porque muitas vezes ela está num relacionamento infeliz, ela está num trabalho que não faz mais sentido, ela tem que se reinventar, e aí entra na crise, que eu chamo de crise de identidade. Isso. E é isso. E nós passamos por isso também. Sim. E acredito também, Renata, que assim, quando a gente está chegando nos 40, vem muito dessa parte de realização, vem muito da falta de sentido, vem muito de concatenar mesmo toda a sua história, da onde você chegou. E muitas dessas mulheres precisaram crescer antes do tempo, assim como eu. Sim. Ser forte, né? Ser aquela mulher que resolve tudo, aquela que vai pra frente. E tá quebrada internamente. Tá um super excesso frágil. da energia masculina que fez com que a gente chegasse aonde chegou. Isso. Acho que é interessante a gente colocar isso, porque... Gente, nunca é sobre o que aconteceu com a tua história. Porque daí cabe a nós, adultos, olharmos, ressignificarmos, sair do vitimismo, assumir as rédeas, o protagonismo e encarar a dor. Porque muitas vezes a gente tem que mergulhar na dor. Sim. Mas você precisa sair disso. Esse autocontrole de falar, eu não quero mais esse lugar e eu vou partir para outro lugar. Sim. Dói. Dói muito. Né? Dói pra caramba. Precisa de muita coragem para olhar para sua verdade, né? Só que é um lugar que te coloca num patamar que você nunca imaginou. Sim. De potência. Né? Eu acredito então, muito nisso. Você não tem como voltar.
Sim. Mas eu falo para as minhas interagentes que é a venda que você tira, né? Você fala assim, ok, tá quebrado. Verdade. Tá quebrado, é uma porcaria, é ruim, mas é isso que você tem. E a partir daqui, você vai tomar fazer novos movimentos, ter consciência, vai olhar e vai acolher sua tristeza. Tá triste? Tá triste. Que bom que você tá sentindo. Você é humana. Você é humana. Porque muitas mulheres foram Mulher Maravilha, você vai se robotizando, você vai se automatizando, vai só seguindo, vai passando, vai passando. E não, a gente precisa se humanizar, vai sentir, vai doer. Muitas mulheres saem de outros lugares de privilégio. Nem todas as mulheres nem todas as mulheres pretas têm o mesmo privilégio que eu tive. Sim. Eu saio de um outro lugar. Eu tenho essa consciência. Eu acho que é importante. Tem muitas mulheres que estão à margem. Tem muitas mulheres que não se separam porque não têm condição financeira de estar em um outro lugar. Tem muitas mulheres que ficam nesses relacionamentos abusivos pelos filhos. Exato. Com medo de não poder proporcionar para aquelas crianças um lugar habitável, com alimentação. Tem uma insegurança alimentar, Renata. Então, é muito triste. É triste. Então, assim, é pegar a sua dor e falar, tá, por onde eu posso começar? É acolher essa mulher, sabe? Tá bom, vamos olhar para isso. Tá, isso é uma verdade. Porque tem umas que nem assumem. Tem mulheres que estão sendo traídas, machucadas, apanhando, e não assumem isso, que falam, não, é o jeito dele, não, é normalizam, isso. Romantizam. Por puro medo. Por medo. E aí, gente, de novo, nunca julgue. Eu sempre vejo muito, tenho uma mania de ler comentários, quando aparece alguma notícia, daquelas, que você fala, nossa, será que é isso? Porque a mídia faz isso também, porque isso vende, né? Mas aí você vê como que as pessoas ficam destilando ódio ali, cutucando o outro, sem estar calçando, você não calçou o sapato do outro. Sim. Então, é muito fácil a gente julgar, mas o que tem atrás daquela dor, daquele comportamento de permanecer num lugar, em dormir num colchão de espinhos, muitas vezes? Qual é o ganho que aquela pessoa tem? Qual é o medo? Qual é a crença? Ou o que ela viu lá na infância? Que impacta, né? Que impacta, ou que... Será que era pior do que ela está vivendo hoje? Porque muitas falam assim, mas ele só grita comigo. Entende? Às vezes ele perde a cabeça, mas eu não apanho todos os dias como a minha mãe apanhava todos os dias. Entende? Sim. Então, este lugar é de muita dor. Sim. E eu imagino o quanto que você tenha de experiência com essas mulheres também nesse lugar, e de mostrar para elas que, às vezes, elas não sabem que podem sair. Nem tem essa consciência. Não tem consciência, não chegam a essa consciência de que pode sair dali. E que existe outro lugar, não é? Sim, e tem mulheres que parecem que acreditam que é pior sem ele. Ou o comer, o comprar, não é só o relacionamento em si, sexo afetivo, sim, sabe? Mas é as compulsões em si, que vão tampando esse buraco, que vão causando... É como se fosse o band-aid, a gente chama, sabe? Mas tem mulheres que acreditam piamente, não, mas vai doer muito se eu me separar. O que eu vou fazer da minha vida se eu me separar? Quem que serei eu? Né? Como que eu vou? Quem que você? Porque é muito tempo dentro de um relacionamento. E não tem nem ideia que isso possa acontecer, que possa existir. E existe sempre o que foi idealizado. Sim. E outra que o casamento, Renata, ele também é tido como status. A minha geração vem de uma geração, você sabe o que eu estou dizendo, que se você não é uma mulher, para você ser uma mulher benquista, né, você tem que estar com o homem do lado. Quem é você? A gente sabe que o contexto da família saudável, é maravilhoso. Com certeza, ter o apoio do teu parceiro, construir uma família, referência de pai, mãe, isso faz uma grande diferença, sim. É muito mais difícil ser mãe solo. Sim. É difícil, é sabe? Muito difícil. Eu sei disso porque eu vivi na pele. A sociedade te cobra, você tem que estar bonita, você tem que ser bem-sucedida, você tem que.
a mãe que fica a madrugada inteira ali, muitas vezes com o filho, que ficou febril e tem que estar trabalhando no outro dia. E tem que... Então, assim, esse tem que cansa. Então, não é fácil sobrecarga, ser mãe. né? Exato. Eu sempre falo que se um tá sobrecarregado é porque um tá deixando de fazer o seu papel. Exatamente. Né? E essas mulheres sofrem esse impacto, porque às vezes esse homem abusivo, ele tá dentro de casa. Exato. Ele não faz nada, ele não dá esse suporte para os filhos. Quem dá esse suporte é a mãe. Parece que ela também continua solo. É mais doloroso ainda. E é falso, né? Porque é uma falsa sensação, de que ele está lá. É um auto-engano, de que essa pessoa está lá. Mas ela não está. Porque essa pessoa trabalha fora e paga a conta, ele está lá. Entende? E não é. E às vezes ela se sente incapaz de fazer esse papel. Porque por onde eu vou começar? Eu não tenho uma profissão. Por onde que eu vou começar? Né? Então, tem muitas dessas mulheres. Eu vejo isso no grupo, a evolução. Tem mulheres que finalizam o grupo, Renata, estão indo para a faculdade, estão se separando, estão voltando a estudar. Então, nossa, antigamente eu fazia bolo para vender. Voltam a fazer, começam a fazer e saem de casa. Começam a empreender. Então, assim, quando começam, a gente sempre tira uma foto no primeiro dia do grupo e no último dia do grupo. O rosto, a energia é outra. Muda. Mulheres que buscam seus sonhos, que param de sonhar. Mulheres que estão na sua obesidade. Mulheres que estão com uma dívida tremenda. Mulheres que entram empreendendo e acabam se endividando por conta da compulsão. Mulheres que estão em alcoolismo, Renata. Nossa. Mulheres que estão no jogo. Entende? Nossa, então, assim, é muito pesado. Então, mulheres que a gente atende, que falam assim, nossa, não... Fiz a determinação, vou parar de beber. Eu consigo. Eu dou conta. Por quê? Porque eu vou olhar para minha tristeza. A tua experiência neste grupo... Quanto tempo que você está com grupos? Eu faço desde 2017. Uau! O ano passado eu parei. Eu precisei parar porque mamãe descobriu um tumor em maio. Em dezembro ela veio a falecer. Mas eu parei, foi um ano que eu parei, porque eu falei, eu preciso dar suporte e priorizar. A gente precisa saber, ter essa consciência do que a gente precisa priorizar. E o ano passado eu priorizei minha mãe e meu filho. Sim. Eu sinto muito, porque eu posso imaginar a dor. Sim. A dor. E essa experiência que você teve dentro desses grupos, qual foi o maior aprendizado para ti? Sabe aquela coisa assim, ó, se a gente se viesse lá na lâmpada mágica, falasse, pode, eu realizo o teu pedido, faça um pedido, te desse um superpoder. Dessa experiência toda essa vivência que você teve, todos os relatos, se você tivesse um superpoder para colocar e mudar a vida dessa mulher, o que você acha que está faltando? O que está faltando? O que falta? Porque eu imagino que falta muita coisa. Falta muita coisa. Base, estrutura, contexto, enfim, tudo. Mas com esse olhar, sabe, de terapeuta ali. Auto-amor. Se eu pudesse ter um superpoder, eu daria isso a todas as mulheres. Auto-amor. Para que elas pudessem. Porque o auto-amor é ensiná-las a olhar, a colocar em prática. Isso. Porque é desafiador. É muito desafiador. Isso não é ensinado, não né, é ensinado. Ellen? Ninguém ensina pra gente, porque assim, quando a gente é pequenininho, né? A gente tem uma modulação ali, né? Essas pessoas que estão à nossa volta nos modulam. E a gente vem de uma geração onde existia muita crítica, né? Você passa insegurança, é muito na culpa, é muito naquela chantagem emocional, na manipulação, né? E aí a gente vai aprendendo de uma forma muito distorcida. Fora da realidade. Fora de uma realidade. Eu sou aceita quando eu faço o que ela quer. Quando eu agrado. Quando eu agrado, quando eu sou a boazinha, quando eu fico quietinha, quando eu me comporto. Exatamente. Né? Aí a mamãe me aceita, aí papai me aceita, aí o tio e a titia, a vovó, vovô. Eu sou boazinha, eu sou isso, eu sou aquilo.
E se eu sou um pouquinho mais espivetada, é o jeitinho dela, não sei o quê. Isso é menosprezado, isso é criticado, a minha criatividade, isso vai diminuindo. Então a gente desaprende. Na realidade, a gente pessoas modelam ali, Sim. acabam, e são os nossos cuidadores. Sim. Que passam, e eles passam não porque eles querem, porque também porque não como foi feito aprenderam, com ele, foi exatamente. De uma forma muito distorcida, e a gente vai introjetando aquilo. Sim. Né? Então, esse auto-amor, esse auto-valor, que a gente pode colocar aqui como uma estima mesmo, Isso. né? A se estimar, a reconhecer o que eu faço, a valorizar o que eu faço. Né? Olha, isso eu faço bem. Eu posso até não ter muito essa criatividade para fazer tal coisa, mas eu tenho talento para fazer tal coisa. E valorizar isso aqui. Não, a gente é ensinado a olhar para o que eu não sei fazer. Porque eu faço mal, para a falta, para a crítica. Pode ser melhor, olhando comparação. Pro outro, a comparação do outro que não tem aquilo. Isso. E é exatamente assim que a gente vai aprendendo, vai sobrevivendo. Isso. E vai somatizando doenças, crenças, sobrepeso, compulsão, e aí falta, vai. Falta. E assim o jogo sempre, né? Falo que vai. É como o curso de um rio. Vai fluindo. Vai fluindo. E aí a gente vai normalizando essa disfunção. Sabe? É disfuncional, mas vai normalizando, porque a gente vai. Isso vai sendo uma ferramenta, habilidades que a gente vai criando. Os mecanismos de defesa para sustentar, né? E aí a gente não aprende. A gente não aprende isso. Como se amar, como se respeitar, para não caber em lugares que a gente se automassacra. Gente, é tão interessante o que a Ellen está trazendo, porque assim, não pensem que eu, por ser psicóloga, a Ellen, por ser psicóloga, que nós também não passamos por isso. Sim. Somos seres humanos. A gente é humana. Exato. E é sempre tem questões e áreas da nossa vida que alguma coisa vai estar fora do eixo. Vai pegar. E que a gente retoma. Eu direto passo por isso. Sim. Às vezes eu tenho uns surtos em casa, né? Sim. E depois que eu fico com vergonha de mim, que eu falo assim, peraí, a Renata com 45 anos ou é a Renata de 8? Fazendo birra, né? Que a birra tô fazendo da birra aqui, que eu tô pé da vida com a minha filha, tô pé da vida com o meu filho por esse comportamento e tal. Sim. Né? Porque às vezes ela fala assim, ai mãe, hello, como você tá dramática? Eu falo, não, porque você não vê. Sabe esse joguinho? Sim. Então assim, acontece isso direto. Então o interessante é que a gente não pode ficar. O autoconhecimento faz com que a gente corrija. Tenha consciência e escolha para fazer diferente. Exatamente. Isso é a ferramenta do autoconhecimento. Exato, é a ferramenta que é a nossa profissão. É isso, que a gente desenvolve nas pessoas. Exato. Né? Eu falo para as minhas interagentes que a gente se torna um bambu. Não é que a gente não vai envergar. Vai vir a tempestade, a gente enverga, mas é mais fácil voltar. Quando com autoconhecimento você se reconhece, fala, peraí, tô aqui, hein? Tô entrando na compulsão. Peraí, tô mais ansiosa. Peraí, ó, esse relacionamento aqui não me cabe, hein? Tá na hora de eu levantar da mesa. Parou de ser servido esse jantar. Exatamente. Vou levantar dessa mesa porque não me cabe. É mais fácil sair, entrar. Fez sentido. Mas deixou de fazer. Deixou de fazer. Por exemplo, que eu te dei agora há pouco. O ano passado, existiam várias demandas. Eu tenho meu consultório para gerir, eu tenho a minha clínica para gerir, os meus pacientes para gerir. Eu tenho os meus grupos, eu tenho mãe, eu tenho filho. Peraí, alguma coisa que eu vou precisar organizar. Antigamente, workaholic, não. Faço tudo. Abraço tudo. Né? Não, vou dar conta de tudo, eu vou continuar com os grupos, eu vou continuar. Porque é isso, porque eu preciso do dinheiro, porque... Não, bora lá? Para que se colocar num estado mais ansioso? O preço que você paga por ter dificuldade de dizer não. Não para você mesma. Exatamente. Quando a gente adultece, a gente começa a dizer não pra gente primeiro. É verdade. Porque, minha filha, se eu pudesse, friozinho, tava na minha casa, deitada, enroladinha, quentinha aqui assim, e pronto. Mas a gente começa a aprender, não dá, eu preciso fazer. Criança faz o que quer. Uma mulher adulta faz o que precisa ser feito.
Só que para chegar nesse lugar aqui com consciência, né, com alto amor, com acolhimento, com respeito, isso aqui é difícil. É um caminho que dói. Dói pra caramba. E mesmo quando a gente tem esse autoconhecimento, às vezes a gente quer ficar na birra. Tem dias que eu, não. É Não verdade. quero chorar, hoje eu quero chorar, hein? E ok, tá tudo bem, mas é hoje, é só por hoje. Hoje eu vou me permitir. Porque negar as nossas emoções é um lugar muito desconfortável. Sim. E só quem já passou, né? Porque você sabe que eu questiono muito as minhas atitudes, demais. Eu sinto desconforto em mim. Uhum. Eu falo, quando eu percebo que eu falei demais, por exemplo, numa situação, eu sinto um desconforto abdominal. Sim. É um frio na barriga. O meu é angústia aqui no peito. Bate. Frio na barriga. Quando é puro sim, tipo, Renata, vai, faz. Eu sinto um arrepio. Ui! Eu sinto um arrepio. Mas quando é algo, é um desconforto, e é um desconforto abdominal. Sim. E aquilo já é um sinalizador para mim. Por isso que é tão importante vocês se conhecerem. Aonde se sente aquele desconforto? Nesse desconforto, eu vou para uma reflexão. Já pega, né? Na hora eu falo, passou aqui, hein? Tá aqui. O que eu tenho que aprender com isso? Sim. Tô sentindo isso, o que isso significa? Sim. É importante a gente fazer isso o tempo todo. E, ultimamente, assim, eu falo ultimamente, assim, de uns 2 anos pra cá, eu passei a me cobrar muito o tempo que eu desperdiço na minha vida. Tipo, por que eu não fiz isso antes? Tá. Sabe? É uma coisa assim, que eu tô querendo dizer isso, gente, que isso é o autoconhecimento. É você se questionar, é você contornar o teu funcionamento. Isso. Hoje eu tenho como prioridade assim, ó, não, peraí, eu já sei isso, eu não quero me trair. Hoje eu fico pé da vida quando eu me traio. É isso. Entende? E a gente vai se trair. Quando você está numa dieta, por exemplo, você fala, eu mereço, hoje não estou nem aí, eu mereço. Então, ok, a gente merece tudo, o melhor. É lógico. Você pode, é diferente. Pode, porque o que vem depois? Né? O superego gigante. E aí, bonita? Então, como me destrói o meu superego, né? E de ego e superego. Por quê? Porque eu me traí. Então, é interessante a gente olhar, se conhecer, para saber que você vai errar, sim, vai, mas não permanecer naquele erro. E também, quando errar, ser compassiva consigo mesma. Errou, volta, entender retoma. que há espaço para reparação. Exato. Porque se a gente entra num lugar de crítica, de ruminação, isso vai mais te aproximar da sua dor do que te afastar. É verdade. Isso é um fato. Né? Então, esse processo de autoconhecimento, quando eu respeito, a emoção, ela é um processo inato ao ser humano e é soberano. A gente só sente. É verdade. E a gente é cíclica, nós somos mulheres também. Nós temos a nossa questão hormonal. Tem dias que influencia demais e mulheres não cuidam da sua parte biológica e fisiológica. A gente não cuida, a gente é negligente, a gente cuida do filho, da mãe, do irmão, da família toda. Exato. Mas a nossa, a gente vai deixando, vai procrastinando. É isso. E aí eu tenho consciência, não, peraí. Eu escolhi cuidar disso aqui nessa época. Agora eu preciso cuidar disso aqui. Então, esse autoconhecimento, não deu. Aquilo ali não deu. Eu me perdoo, mas agora eu preciso fazer. Os ajustes. É né? ajustar. É saber as escolhas. Porque às vezes você não vai nem entra no eu mereço. Quando você está no autoconhecimento, você entra no eu escolho. E eu assumo a responsabilidade que eu escolhi. O ano passado eu escolhi desse jeito. E eu assumo essa responsabilidade. Impactou aqui, hein? Só que agora eu preciso reorganizar essa rota e cuidar disso aqui. Ok? Então vamos. Aí eu vou mirar nisso aqui. Porque se eu ficar ruminando, se eu tivesse feito diferente, se eu pudesse ver, né? Eu fico lá na dor. Aí você fica no vitimismo. Fico no vitimismo, eu não vou, e eu fico com dor, aí eu vou para um lugar de incapacidade, eu vou num lugar, eu não tive força, e eu vou me automutilando. Isso vai me enfraquecendo. E isso que você está trazendo é muito fácil de ir para este lugar. Muito. Porque o cérebro da gente, ele leva... Tudo que
foi visto, por isso que o novo é tão desafiador para muitas pessoas. Ai, o novo assusta, você não viu. Agora, Sim, aquilo que dá foi medo. vivido, ai, como o nosso cérebro ama retomar. Sim. É mais quentinho. E- É uma até quando dói, Até quando é dói. quente, você já sabe. Porque o nosso sistema neural, ele tá lá traçadinho, bonitinho o verdade. caminho que faz. Né? Eu falo para as minhas interagentes, é como uma trilha. Sabe quando você vai naquela trilha que você já fez muitas vezes? O nosso cérebro faz isso. O comportamento automático é esse. Então ele vai... Sozinho. Quando a gente começa a se autoconhecer, é quando você olha para o lado e vê uma mata fechada e você precisa abrir aquele caminho. É muito fácil você se pega fazendo igual. Muito fácil você pega... Não, eu vou ter que abrir esse caminho neural novo. E dá medo. Porque essa escolha, a gente precisa fazer uma escolha, a gente tem a sensação de que vai perder. É verdade. Né? Vai perder algo. Mas ao mesmo tempo que a gente está tirando algo, a gente está colocando no lugar. A psicanálise fala muito sobre isso pra gente, né? Que quando a gente tira algo, a gente precisa colocar algo no lugar. Uma substituição. E é isso que a gente faz na terapia cognitiva comportamental. A gente enfraquece um comportamento automático e coloca um comportamento mais adaptativo, mais funcional para a pessoa que está se tornando ali naquele momento. Essa mulher que você está se tornando. Porque é muito fácil, ao sentir uma emoção, você ir para aquela sensação, você linkar lá atrás e responder como você respondia lá atrás. Só que você não é mais aquela menina. Você não é. Você agora é uma mulher adulta. E como é mais funcional respondendo aqui agora? Dá medo pra caramba. Dá medo pra caramba. Eu vou precisar sentir vontade. Como que sou eu sentindo vontade? Eu nem sei. Porque eu não me permito sentir vontade. Nem... Nossa, eu consigo passar por esse desconforto aqui, hein? Ó, é frustrante. Ah, é ruim mesmo. Eu sinto um negócio, eu quero comprar, eu não consigo. Ah, passei. Ufa! Aí, aos poucos, a sensação de que, olha, consegui. Vai ficando mais forte. E aí, esse comportamento, que é o adaptativo, que vai conseguir, não precisa te fortalecer. E você vai ficando mais confiante. Vai ficando mais dona de si. Vai tendo o resultado, que é o reforço positivo. O reforço positivo, você vai se relacionando, tendo relações interpessoais melhores, quando você deixa de ser menos reativa. Você saca, hoje eu saco quando eu tô sendo mais reativa. Não, peraí, você tá sendo... Eu falo tá que tem mulher acontecendo alguma pitbull, coisa né? aqui. Tem mulher que tem... Que se engatilhou ali, ela responde na raiva. Ela reage. É muito automático. E é um mecanismo de defesa. Só que quem tá de fora não quer saber e que é um mecanismo julgados de... E é julgada porque é raivosa, porque é desequilibrada. E é uma sociedade muito machista, onde coloca mulher e emoção... É isso aqui, mulher, emoção. Raivosa, desequilibrada, louca. Louca. Quantas mulheres chegam pra terapia? Eu não sou louca. Porque não tem autocontrole emocional, não consegue fazer essa autorregulação, não tem recurso para isso, nem sabe como fazer, não tem nem mecanismo para isso, dessa autorregulação emocional. Imagina, nem se fala. Responde na raiva, na dor, o medo de perder. Parece a pessoa tá lá, tá te traindo. Não, mas eu vou perder. Você já perdeu, amiga, não, nem existe. O que você criou é uma idealização sua e você fica presa na sua idealização. Isso não existiu, aquele outro não tá no mesmo que você. E é maluco isso, porque a pessoa não tem consciência, ela tá esperando do outro. Sim. E o outro faz aquilo que você permite. Então, quando você muda, é natural que o outro vá mudar. E essa questão do vitimismo, que eu vejo muitas mulheres se colocando por diversos motivos, é sempre inconsciente. Mas, de novo, você cresceu, é você que tem que cuidar da tua vida agora. Se ela não tá bacana, você tem que fazer diferente. A gente já sabe disso. Mas, às vezes, falta o recurso. Como, né? Falta o como. O como. Falta o como. Como eu vou sair desse lugar? O que eu preciso fazer? E às vezes fica esse sofrimento e nem entende que existe o como. Tem pessoas que estão tão amarguradas, machucadas, estão num estado de fragilidade e vulnerabilidade tão grandes que elas não conseguem identificar que existe o como. Essa é a questão.
A gente está numa bolha. A gente está numa bolha que a gente é psicóloga, a gente consegue falar com pessoas, com terapeutas, com mulheres mais bem informadas. Tem mulheres que nem chegam nisso. Que tenham como, acreditam que aquilo ali é a única forma de se viver. Normalizam. Normalizam. E isso é que pega. Por isso que eu disse pra ti, se eu tivesse um superpoder, a primeira coisa é auto-amor. Ensinar o auto-amor. Auto-amor. Ela ter essa consciência de auto-amor. Como é desafiador inserir isso. E, assim, a gente imagina, né? Isso deveria ser ensinado na escola. Porque as famílias às vezes não têm recurso. Também está disfuncional. Sim. Não tem, né? E aí? Sim. Aí você percebe que é um ciclo vicioso, vai de repetição, modelo, que é a mãe, que é a avó, que é todo o contexto, que são os vizinhos e a família. Quantas famílias você percebe que é geracional, né? É o pai que era alcoólatra, o marido também é drogadito, tá na drogadição e aí repete. A mãe traiu o pai e aí acaba traindo também, buscando fora. Você percebe que tem repetições, né? Que a pessoa passou por um processo de compulsão, a avó tinha, a mãe tinha, a filha tem. E aí, quando às vezes você vai olhar, falando de compulsão, na questão da alimentação ali, né? Você percebe que a bisavó passou muita fome, muitas vezes. Sim. Minha mãe passou muita vontade, mas a mãe dela passou muita necessidade. E eu lembro que uma fala da minha mãe, que era diabética, a gente sempre pegando no pé dela, né? Te amo, mãe, te amo. Ela falou assim, vou morrer de barriga cheia. E essa é uma fala de dor. De dor. É dor. Eu tenho um exemplo assim. Puxa, sofreu tanto. Que fala, puxa, agora que eu posso, que eu tenho condição para comer, eu não vou comer. É isso. Vou morrer, né? E aí vem todas essas falas. É que nem assim. A família. Minha família, assim, a minha avó não tinha condições de comprar coisas, né? O supérfluo. Sim. Eram vários filhos, não tem condições de comprar o supérfluo. Daí vem os filhos. Imagina, a linguagem de amor da minha mãe era isso. Não precisa comprar uma roupa, não precisa. Não precisa. Ah, não, tem que ter uma roupa. Tem que ter comida, mercado. Eu acho que minha mãe foi o mercado. Né? Jura? E hoje, passa, é a comida. Você não tá com fome, você vai no mercado, compra um monte de coisa. Você não precisa eu não preciso de coisa. Porque é a fartura, é aquele lugar. Eu lembro, eu pequena, eu ia na casa do meu padrinho, da minha madrinha, ela chegava com o carro, era um Monza vinho, eu nunca esqueço, cheio de coisas no carro. Aquilo para mim era um sinal de abundância tão grande. Falava, nossa, porque em casa não era assim, né? Meu pai faleceu, ele tinha 38 anos, minha mãe tinha 36 e 2 filhas. Nossa. Para minha mãe era extremamente desafiador. Eu nunca esqueço disso. Mercado. A minha mãe comprava um pacote de bolacha. Minha irmã falava assim, mamãe, pode pegar? Aí pode, vocês dividem um pacote de bolacha. Uhum. Isso eu não vou esquecer. Né? Tem uma foto minha, eu escrevendo. O meu estojo era uma caixinha de isopor. Né? A minha tia, né, tinha vezes que ela levava mercado para minha mãe. Sim. Então, eu lembro disso. E hoje, imagina, hoje a gente pode. Vou no mercado, menina, eu tô morando sozinha, meu filho tá na faculdade. Eu faço mercado, parece que tem um batalhão morando na minha casa. Eu moro sozinha. Entende? Então, assim, aí você vai. A gente repete. E aí, se eu tenho essa consciência, tá, agora eu já tô fazendo diferente. Você percebe onde que pega? São dores, Renata. São dores do que foi aprendido, sim, registrado dentro da gente. Fica introjetado isso. Fica. E eu falo sempre que você trabalha, você ressignifica, mas não pense que não volta. Volta de outra forma. Às vezes desperta um gatilho aqui. Não, você não sente como já sentiu. Mas, não é? Sim. Quando você percebe, você fala... Ou seja, olha, esse controle... essa vigilância, digamos assim, ela é para sempre. É para sempre. O autoconhecimento, ele é uma construção ad eterna. Eu sou apaixonada por isso. Eu sou apaixonada. Eu acho que é o meu propósito de vida, a psicologia, eu acredito muito nisso. Quando uma pessoa está em processo terapêutico, ela começa um processo de mudança. Aí ela mudou.
E aí ela consegue enxergar algumas coisas que ela não enxergava antes. Aí ela muda. Então, ele é ad eterno esse autoconhecimento. Como diria a música, atento e forte. A gente tem que estar sempre atenta. Sempre. Sempre atenta. Ó, tô percebendo aqui, hein? Alguns movimentos, tô repetindo. Volta. Reorganiza. Ah, que bom. Mas é de uma forma mais gentil, mais compassiva consigo mesma. É o auto-perdão, esse autocuidado, esse auto-amor também é sobre isso. É muito bacana isso que você está trazendo, porque eu também passei por diversos momentos, fases, e essa questão da leveza, porque eu já era psicóloga, já tinha feito todos os processos, pronto, tô ótima, tô nada. E aí, quando eu errava, era uma punição, só faltava bater em mim, Sim. sabe? Sim. Porque, assim, e eu batia, no caso, assim, sem nada, porque, assim, me feria. Eu acabava comigo. Eu me destruía. Por que você errou? Porque você é isso, você é burra, você... Eu mesma fazia isso. Sim. Então, este caminho, quanto mais você vai aprendendo, mais você vai aprendendo a se tratar bem. A ser gentil consigo mesmo. Que a gente, se você parar para ver, você trataria uma pessoa que você ama muito da forma que você se trata? Né? Ah, você é uma burra, porque a pessoa deixou escapar, né? Por exemplo, quando o nosso filho é pequenininho, ele deixa cair no sofá novo, branquinho, aquela geleia. Sim. Você vai, poxa, grita, briga, né? Aí vem uma amiga, ai, amiga, deixa eu limpo. Acontece. Ela você trata, acontece. Mas então, a gente, a nossa extensão, às vezes a gente é muito crítica, muito dura. Porque é uma extensão nossa, então é permissível ser crítico. Até mesmo com nossos filhos. Quantas mulheres se culpam por ter essa maternidade machucada que ainda reproduz, entende? Porque a gente fere quem em casa, eu falo que em casa a gente, os nossos sofrem com a gente. Sim, porque ali você confia que existe aí, porque ali é um você lugar pode testar o amor. Você testa o amor. Eu falo, gente, quem você é de verdade, a gente machuca, que a gente ama, porque é terreno garantido. É isso. Você sabe que filho vai ser sempre teu filho, não existe esse filho. Mãe vai ser sempre mãe, mas relacionamento afetivo não é sempre relacionamento afetivo. Só que aí homem e mulher é diferente. Só que daí eu me comporto igual. Mas relacionamento de mãe, pai, filhos, também eles podem acabar. Sim. Por conta desse processo da forma que a gente se comporta. E isso é muito sério. Sim. Né? Essa coisa é bíblico falar honrar pai e mãe. Uhum. E no nosso lugar de terapeutas, de psicólogas, é desafiador quando você escuta histórias que eu falo que nenhum ser humano deveria passar. Sim. Principalmente quando a gente fala sobre perdoar. Isso. Perdoar um pai que abusou sexualmente de você, por exemplo. Uhum. E é colocar num lugar, ajudar essa mulher, que ela vai ter que perdoar para vir. Gente, entenda uma coisa. Perdoar não é perdoar o agressor, a situação. É a situação para que a tua vida siga. Eu entro num lugar de aceitação. É um lugar que, assim, ó, tem como você perdoar, vai lá abraçar Tem lugares que você não vai conseguir. Não. E nem precisa. E não precisa. Mas é olhar e entender que aquela pessoa que te causou muito mal, colocar num lugar onde não vá te ferir mais, para que a tua vida possa fluir. Então, as pessoas falam, não tem perdão. E eu falo, e aí você fala, tá, mas vamos lá, qual é o preço que você está pagando por não perdoar?
O desapego da dor. Eu falo muito sobre o desapego da dor. Como é desafiador, né? Isso. É muito desafiador você construir o desapego da dor, porque senão a pessoa fica na dor por muito tempo. Muito tempo. Existe uma traumatização, existe o trauma e existe a traumatização. Né? Então, quando a gente fala sobre esse processo de traumatização, eu gosto de trabalhar muito sobre o desapego da dor. Como que você vai caminhar daqui para frente? Né? Porque você tem escolhas. Você tem escolhas. Você pode ficar nessa dor, mas você pode andar. Né? Você não precisa perdoar. Né? Não é sobre isso aqui. É sobre como você quer andar. Eu falo para elas assim, para as minhas interagentes. Né? E também eu acredito que às vezes quando a gente permite o outro sentir aquela dor também. Porque a traumatização maior de pessoas que foram abusadas é quando as pessoas que dão o amor ainda reforçam a traumatização. Onde elas negligenciam e falam, isso aí deixa pra lá, nananã, isso daí traumatiza ainda mais. Porque onde você deveria receber o acolhimento, né, você não teve. Né? E você não viveu aquela dor para saber como é. Para saber como é. Então, assim, quando você espera daqueles lugares seguros um lugar de acolhimento e não vem, isso também ainda é pior nas pessoas que sofreram um abuso. Né? O abuso não só sexual, mas o físico, a violência psicológica, né? Exato. Tudo isso também é abuso. É abuso, né? E o lugar desse perdão não é simples. Não é simples. Essa construção não é simples. Não é simples. E às vezes tem pessoas que, para conseguir sair desse desapego da dor, às vezes só precisa de uma validação. Ok, você pode odiar essa pessoa. E isso também é libertador. Também é libertador. Entende quando eu falo sobre o desapego da dor? Porque eu percebi com muitas mulheres, eu tive uma época, eu tive uma escola de solteiras, né? Então, muitas mulheres que foram abandonadas, trocadas por uma moça mais jovem, enfim, mulheres ali se relacionaram, escolheram, tiveram filhos e com esta dor, né? E muitas foram abusadas lá atrás e chegavam para mim com uma dor assim, mas você descobriu a traição agora? Não, foi a 5ª vez que eu fui traída. E aí, quando você vai adentrando nesse universo dessa mulher, você percebe que é lá de trás. Ela permite aquilo na vida dela e a dor vem lá de trás. A sensação que eu tenho é que fica registrado, né, algo que, assim, eu vou ser reconhecida dessa forma. Né? E tem mulheres que se culpam, que se culpabilizam. Exato. É uma forma de punição, sabe? Porque tem muitas mulheres que acreditam que elas são responsáveis por aquele abuso que ela sofreu. Exato. Então, em forma de punição, ela acaba reproduzindo um padrão muito automutilador, sabe? E às vezes a própria mãe culpa. É isso que eu falei, essa retraumatização. A mãe reforça, né? A gente vive num contexto social que a gente tem no nosso país, ele é extremamente machista, né? E isso é uma das camadas onde as mulheres também são machistas, né? Sim. É porque ele é homem, por isso que ele agiu assim. Nossa, mas olha a roupa que você estava usando. Você provocou. Você causou isso, né? E aí imagina uma criança recebendo essa informação, ela introjeta, realmente, eu não presto, eu tenho que ser maltratada. E aí, na vida adulta, qual que é o impacto disso? Ela carrega uma culpa. Ela carrega algo e ela, ok, eu vou ficar nessa falta. Cada ser humano vai responder de uma forma, né? E aí ela permite, muitas vezes, que esse marido, né, tá traindo ela. E ela nem tem essa consciência sobre que é uma permissão, sabe? Sim, ela acredita que é inconsciente. Quando a gente fala sobre ela permite, gente, tem que ficar bem claro, é que essa pessoa não tá consciente, ela não tá? Exato. Ela não tem essa consciência. Exatamente. Porque por ela, ninguém vai se auto-sabotar em sã consciência. Não vai. Exatamente. Porque todo mundo tá na moda, né? Você tá se auto-sabotando. Não é. A gente não tem consciência de como fazer diferente. Porque é muito inconsciente, é muito latente, está introjetado
Eu realmente, esse lugar de dor, essa ferida emocional, ela tá muito registrada no inconsciente do ser humano ali, daquela pessoa. Então ela acaba acreditando que ela merece passar por aquilo. Ela nem sabe, ela nem tem consciência que ela merece passar por aquilo. Ela só tá no lugar de vítima mesmo. Eu tô passando isso, ai, eu tô passando, eu vou ficar, ela fica na dor, ela fica na dor, ela não tem nem consciência de que pode desdobrar de outra forma. Porque se ela for se desdobrar de outra forma, pode acontecer aquela mesma dor, onde ela trouxe a dor e a pessoa que era para cuidar, amar, não deu respeitar, o suporte não teve emocional. suporte. Então eu não vou ter o suporte de nunca fazer diferente. É assim. É assim mesmo. Entende? E aí isso, na vida adulta, como que vai se desdobrar? Como ela se relaciona com as pessoas? Com toda certeza. A história de vida de um ser humano impacta como eu respondo na minha vida adulta. Isso não tem como fugir, não tem como mudar. E hoje a gente ter consciência disso também nos ajuda na educação que a gente está tendo para essas outras pessoas. Hoje eu declaro que eu não vou, que eu vou fazer diferente para que as próximas gerações possam vir diferente. Hoje eu busco fazer isso com meu filho, é um exercício contínuo. Que lindo. Ad eterno. É um cara que está com 18 anos e até hoje eu quero, todos os dias, é um juramento para mim mesma. Eu quero ser uma mãe melhor, eu quero ser uma mãe. Não quero ser uma mãe melhor para o mundo, não, é para mim mesma. Para essa pessoa, esse ser humano aqui, eu quero parar nessa geração. Acaba em mim. Eu decreto isso. Né? E como outras coisas. É isso claro que não é tudo, mas o que eu posso, que está no meu nível de consciência, porque a gente só enxerga o que está preparado para ver, né? E aí no meu nível de consciência, o que eu puder fazer diferente, eu vou fazer. E isso é com todas as relações. É a relação com a minha mãe que mudou. É a relação com os meus familiares que mudaram. É a relação com o meu filho que mudou. É a minha relação com o meu trabalho que mudou. Porque era só lá que eu via reconhecimento. Então, é para isso que eu vivo? Não. Eu vivo para isso aqui. Isso daqui para mim tem muito mais valor. Estar com a minha família hoje, para mim, é primordial. Primordial. E antes eu não me sentia nem pertencente. Olha que incrível olha, isso. Que evolução. E eu fico emocionada em falar isso, né? Mas é uma evolução. E é lindo. E esse é o processo. Mim tem valor. Que antes a gente só vai vivendo. Só vai vivendo. Você tá no automático, porque você não tem consciência. Você não tem consciência. Quantas pessoas aí têm problemas interpessoal dentro da sua família? É verdade. Dentro da sua família, é seu lar, é a sua construção. Não enxerga, não tem consciência do que é um lar. Não sabe. Pela história que teve. Mas isso começou quando eu comecei a gostar mais de mim. Quando eu comecei a dar valor, a minha vida tem valor. E é tão triste. É triste, não é triste. Porque assim, por que a gente não acorda, tem esse despertar? Porque eu falo pra mulherada, aqui a minha linda, você apertou o dedo na roca, tá dormindo, bela adormecida. Tem gente que tá, né? Eu também já estive dormindo. Eu vi. Quanto tempo eu fiquei adormecida? Profundo ali, de não querer acordar. Por quê? Porque tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas eu conheço. Então... Tá ruim, mas porque todo mundo fala que a zona de conforto... Gente, não existe zona de conforto. Se você tá numa zona de conforto, é porque não tá confortável. Exatamente. Porque não tá confortável. Porque você não tá precisando fazer o que você precisa ser feito. E também isso dói. Dói. Isso dói. Dói demais. Dói demais. Você ficar lá dormindo, dói demais. E aí, olha que interessante, porque quando você acorda, tem um processo também, que é o quê? Você ter que se perdoar as tuas versões passadas. Sim. É muito importante isso, porque eu vejo muita mulher, vou trazer uma dor que é comum, que eu atendi muitas mulheres assim. Por exemplo, eu nunca esqueço de uma que me marcou muito, vou mudar os dados aqui, né, para protegê-la, mas na adolescência dela, ela ficou grávida numa cidadezinha de interior, sim, estado distante, aquela onde todo mundo se conhece, e aquilo era uma vergonha. Sim. E tinha sido um caso, não era uma pessoa, e na época ela viajou, ela sumiu e ela fez um aborto. E ela nunca se perdoou.
Nunca. Sim. E ela tinha passado por vários processos, mas ela não trazia isso. E isso apareceu para ela com um comportamento onde ela se destruía, ela desenvolveu toque. Sim. Então, quando ela conseguiu libertar esta culpa que ela sentiu, a vida dela fluiu em todas as áreas. E essa é uma dor, eu trago isso porque muitas mulheres, por diversos motivos, passaram por isso. Passaram. Precisaram, passaram, não tinham maturidade, decidiram naquela época. Sim. E hoje, muitas mães que são permissivas com seus filhos, deixam fazer de tudo pela culpa. E acabam estragando, não foi uma nem duas histórias que eu conheci assim. Então, gente, não vamos julgar, mas independente do que você fez e talvez hoje você tenha se arrependido muito, você tem que se acolher. Não é? Você tem que perdoar as tuas versões passadas. Não Sabe, é? Renata, sim, porque se eu não tinha as ferramentas para fazer diferente naquela época, como que eu posso me cobrar? É como pedir para um bebê escrever um pós-doutorado. Exato. Ele não consegue, ele ainda não foi nem não aprendeu nem as vogais. Então, assim, eu costumo trazer isso. Então, se você não tinha as ferramentas para fazer daquele jeito, daquela forma, hoje você tem. E hoje você tá fazendo diferente? Tô. Então, ok. É trabalhar esse auto-perdão, desenvolver esse auto-perdão. Porque a gente não desenvolve isso. Lembra, na educação, talvez a gente só aprendeu a olhar para a falta e para a crítica. E aí só reforça a nossa dor. Sim. Né? E a gente não se liberta. E aí se manifesta em muitas mulheres um novo sintoma. Sim. Então, assim, é olhar, porque aquilo que a gente coloca embaixo do tapete tá lá. Tem um dinossauro ali. Convite para você, qual é o dinossauro que você colocou embaixo do tapete? Eu brinco com elas que cadê o elefante branco na sala? Quem é o elefante branco na sala então, dessa assim, vez, tem né? coisas que você... Eu imagino, talvez você fale, eu não tenho, tá ótimo, que bom. Mas tem coisas que eu jamais, hoje, faria, escolheria. Se eu tivesse a consciência... Nossa, por isso, quantas mulheres que risco chegam no nosso consultório, Renato, falando assim, ai, se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, com 40 anos, quando eu tinha 20... Ai, queria ter... Não tem Nega, como a gente voltar. tá aprendendo. Não tem como voltar. A gente era uma jovem. Nosso córtex frontal, às vezes, não estava nem formado ainda para pronto. tomar as melhores decisões, né? É. Então, assim, esse autoacolhimento, você ter essa percepção, falar assim, poxa, não vou cobrar. Exato. Como que eu vou cobrar a minha versão, né, de 17 anos, de 18 anos, que também está num processo de aprendizado? Mas você percebe que muitas mulheres carregam isso? Culpa? Culpa. Muitas mulheres desenvolvem transtornos, né? Exato. A gente sabe disso. Tem pessoas que têm uma predisposição biológica, mesmo genética, que a gente também sabe disso. Sim. E se essa mulher também carrega essa predisposição, e com o contexto de vida que ela tem, isso com certeza vai desembocar. Vai para algum lugar. Vai para algum lugar. Somatiza, daí começa, vem sintoma, vem uma ansiedade, vem não, a gente vai olhar, tem uma depressão, tem uma ansiedade, um transtorno generalizado, tem uma bipolaridade, tem mulheres que desenvolvem borderline, a gente sabe que tem uma predisposição genética, sim, mas tem mulheres que vão no limite, né, da dependência emocional, vão naquele limite onde elas rompem. Elas rompem mesmo. Tem pessoas que cindem. Então, tem pessoas que precisam desassociar para conseguir sobreviver de tão fragmentada que está. O sistema emocional está em cacos. E sim. Tem pessoas que desassociam. E aí a gente vê as pessoas falando, para sobreviver. Isso é bobagem, vou dar um tanque de roupa para ver. Tá faltando uma pia para lavar. Brincar com as nossas emoções não é
Não é possível, não é brincadeira, não é brincadeira. As nossas emoções podem te levar para um lugar que não tem volta. Sim. Então tem que tomar cuidado, tem que aprender a administrar, tem que saber gerenciar e é aprender. Por quê? Porque isso não é ensinado, muito pelo contrário. Então cabe a nós, independente da idade, seca o choro. Não é engolir o choro, é chorar sim. Mas vai lá na frente do espelho, minha amada, seca as lágrimas, arregaça a manguinha e fala, bom, eu tenho que fazer. E sou eu. E buscar inteligência emocional, isso é uma habilidade que pode ser desenvolvida, gente. Pode. Assim como o amor próprio, ele também é aprendido. E com certeza, quantas mulheres chegam na clínica com vários sintomas? Verdade. Humor deprimido, ou com uma ansiedade, eu sou muito insegura, isso, XPTO. Quando você trabalha o amor próprio, aquela construção bem de self mesmo, sabe? Sim, do eu. Você reforça isso, deixa um lugar mais quentinho, mais fortalecido. Isso aqui ameniza. Exato. Os sintomas, eles diminuem, isso é fato. É verdade. Isso é batata. Isso aqui são anos de experiência, anos trabalhando com mulheres, e isso impacta. Impacta muito. Essa busca da inteligência emocional, essa busca do autoconhecimento, isso desdobra. Essa mulher começa a ir para fora, começa a vivenciar experiências que ela não tinha mais. Nem imaginava que podia. Nem imaginava que podia. Criatividade. Quantas dessas mulheres chegam amargas, duras e voltam a sorrir? Né? E é tão lindo, isso é gratificante, né, Ellen? O seu lugar de felicidade, estado de bem-estar. Isso incrível. É muito gratificante. É maravilhoso. Por isso que eu falo, acho que propósito é isso. A psicologia na minha vida, ela é um propósito. Que lindo. Eu já estive nesse lugar. Eu já passei por um período de ideação suicida, Renata. Eu sei o que é estar lá. Eu sei. E é tão bom quando a gente supera tudo isso, aprende, na dor, vai, enfrenta os leões, os dragões. E hoje tem ferramenta para poder ajudar. Esse movimento é muito lindo. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu quero colocar as redes sociais aqui da Ellen, que o nosso tempo... Olha que coisa mais linda. Olha a alegria desta mulher. Sorriso sapeca nessa foto aqui. Olha aqui. Olha. Que coisa linda. Psico, _ Ellen com 2 L's. Você não está seguindo ela ainda, você vai seguir agora. Ellen Miras. Psicóloga clínica, pós-graduada, psicologia sexual, autoconhecimento, autorregulação. Tem muito material aqui para você poder conhecer o trabalho da Ellen, a história dela. Essa aqui é a mamãe, ó. Ai, que linda. Pitiquinha lá, ó. É. Muito legal. Saudade você deve estar, aqui é o né, pequeno, ó. A mãozinha dele. Como ele chama? Malik. Malik tá com 18 anos, fazendo faculdade. Ai, nossa, sou mamãe de um cara de 18. Malik, beijo pra ti, meu amor. Que coisa muito boa. Muito legal. Isso aí é na rádio, lá na cidade, na OAB, na cidade de Indaiatuba. A comunidade negra de Indaiatuba que eu participo. A gente ganhou o prêmio Zumbi dos Palmares na Alesp, aqui de São Paulo. Foi muito legal essa premiação. Muito bacana. Amada, quando tá passando isso, ó, aqui numa linha do tempo, o que você sente? Cara, é satisfação. É lindo isso, não é? É propósito, é satisfação você fazer algo com muito amor. Hoje uma paciente minha falou assim, Ellen, é tão legal ver você indo lá, né, estudando, porque eu estava estudando ontem com as minhas amigas, e ela falou, é tão legal admirar isso. Eu falei assim, eu amo o que eu faço. É lindo. Eu tenho muito prazer ao que eu faço, assim, eu amo mesmo. Trabalhar com mulheres é algo que, para mim, é muito importante, assim. Que lindo. Tirar mulheres desse lugar, sabe? Então, é isso. É tirar, é ajudar, essa ferramenta, eu falo, é como essa é uma lanterna para quem tá lá no escuro. É muito gostoso. Não é? E você fala assim, vem cá.
Então aqui, ó. Aqui. Eu tenho essa aqui. Vem cá, Acredita. eu vou dar luz pra ti aqui pra Acredita você. que pode ser melhor, sabe? Eu acho que é isso. Levar isso para outras mulheres. Amada, tô encantada. Eu também. amei. Muito obrigada. Amei. Eu amei também. Ouvir a tua história. Saber desse projeto, desta missão. De você ter ressignificado a tua, porque você poderia ter ido para um lugar de vitimismo, Sim. tá? De revolta, de um monte de coisa. Ter feito a diferença, estar neste movimento, ser militante, sabe, de lutar, sim. Não se calar. É isso. Ajudar para que outras mulheres tenham voz. Isso mesmo. É isso. Eu queria que você olhasse para cá e deixasse uma mensagem aqui, abre teu coração para quem está assistindo a gente. Você que está assistindo já segue a Ellen aqui, curte, comenta, compartilha, que é feito com muito amor para vocês. Ok. Primeiro eu quero te agradecer, agradecer muito. Querida, linda. Mulher, você pode, você consegue. Você tem, tá aí dentro. Você é capaz. Basta a gente acreditar. E você pode procurar ajuda. Procure uma rede de apoio. Busque. Se você não tem alguém aí na sua cidade, se você não tem alguém na sua família, procure uma amiga, procure alguém, peça ajuda. Não tem vergonha nisso. Não existe vergonha nisso. Você pode sair desse lugar. Confia. E a gente está aqui para te ajudar. Tem muitas profissionais dispostas, disponíveis para te ajudar. Então você consegue. Eu consegui, você também consegue. Ê, maravilhosa, obrigada, linda. Querida. Obrigada mesmo. Linda, viu? Linda, linda. Amores, falei que ela era incrível, né? Esse mulherão aqui que veio, que tá causando, fazendo a diferença neste mundo. Um beijo no coração, a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Beijo.